Todos os dias eu conto histórias. No rádio, Gerê. No rádio. Mas além do rádio, tem o meu canal no YouTube. Você já se inscreveu no meu canal do YouTube? Por favor. youtube.com/Jeremias Neto Oficial. É youtube.com/Jeremias Neto Oficial. Esse Jeremias é com J, as pessoas se confundem, né? É youtube.com/Jeremias Neto Oficial. Não tem erro. Você vai se inscrever, você vai deixar o teu like, você vai deixar o teu joinha, você vai compartilhar. Fique à vontade. Então, youtube.com/Jeremias Neto Oficial. Eu transmito a história no rádio ao mesmo tempo que faço ao vivo pelo YouTube, como faço agora. Também no canal da nossa rádio, da Musical FM, youtube.com/Musical FM 105.7, não é isso? O Léo tá ali, atentíssimo, esperando a história começar. E você também. Por isso, vou contá-la agora, farei em detalhes, sabendo que a tua opinião é tão importante quanto a história que eu começo a contar a partir de agora. No programa Jeremias Neto. Jeremias Neto. A sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, o senhor Olímpio, não mora muito longe da minha casa, não. Embora seja o mesmo bairro, eu moro na parte pobre e ele, claro, na parte rica. Mas entre os pobres e ricos, diria que não são mais do que 3 quarteirões que nos separam. Eu vou te contar tudo, sem deixar nada para trás. E acredito que os teus ouvintes me ajudarão na resolução disso tudo. Eu me chamo Margarete. Margarete. Os mais íntimos me chamam de Margot, mas eu gosto do meu nome, Margarete. Nascida aqui mesmo em São Paulo. E foi observando minha mãe, que sempre fora enfermeira, que também aprendi e me apaixonei pela profissão. Há tempos atrás, e por favor ouça-me bem, há tempos atrás sofríamos um preconceito sem lógica de uma sociedade machista e ainda somos vistas como fetiches pela grande maioria. Mas a nossa luta não será em vão e chegará um tempo onde as mulheres desejarão uma profissão assim, enfermeira. Como sempre vi beleza, é uma espécie de sacerdócio na entrega a cada paciente. Nunca tive dúvidas. Quando crescer, quero ser igual minha mãe, enfermeira. Assim que me formei, fui estagiar e em seguida trabalhar no hospital em que mamãe trabalhou por muitos anos. Lá todos conheciam a dona Lalinha, minha mãe. E por ser filha da mulher que marcou aquele lugar, acabei me tornando uma espécie de xodó entre médicos e todos os demais profissionais. Durante os 10 primeiros anos, coisa absolutamente normal dentro de qualquer profissão, mais aprendemos e observamos do que executamos algo de fato. E quando chegou a minha hora de executar, pensei em seringas, troca de soro e hospitais tranquilos. E de repente, uma tal Covid-19 pousa por aqui e deixa todo mundo enlouquecido. Eu aprendi do jeito mais duro e difícil, o ofício nobre de quem aprende a cuidar do outro como se fosse alguém de sua própria família. Vi muita gente morrer e criar falsas esperanças. Vi muita gente sobreviver e sair ileso. Vi de tudo um pouco. Fiz ligação de chamada de vídeo para que os pacientes pudessem se despedir de seus familiares. Mas de tão assustada, Gerê, eu abandonei o barco assim que acabou a primeira onda e me resguardei ao lado dos meus filhos e marido, como um bichinho com medo do bicho-papão que passou a rondar as nossas vidas. Meu Deus do céu,
Que tragédia foi aquela e que tragédia ainda tem sido. Claro que hoje, muito mais ameno e tranquilo, mas não deixa de ser tragédia. Bem, em casa eu não poderia ficar. Deveria ajudar o meu marido com os custos do lar. Filhos, marido, casa, aluguel, você sabe que as contas não param. Chega toda hora, todo instante. Em busca de algo mais tranquilo e claro, era necessário trabalhar para ajudar no sustento da casa. Eu fui parar na casa do senhor Olímpio como uma espécie de cuidadora. Bem, na realidade, você vê, a gente era vizinho, mas não nos conhecíamos. Isso é a disparidade também, a diferença social e econômica que atinge o nosso país em cheio. Ao lado de grandes mansões, temos muita favela. E foi Dona Inês que conseguiu me achar. Vou te contar. Dona Inês, esposa do senhor Olímpio. Foi com ela que eu tratei tudo. Foi com ela que eu conversei e tratei o meu trabalho. Dona Inês, casada há mais de 50 anos com o senhor Olímpio, observava o marido se definhando cada vez mais em cima de uma cama. Eu falo de um homem usando fralda e tomando uma madeira como consequência de uma doença terrível chamada Alzheimer. A primeira vez que vi, eu fiquei chocada. E quem não fica? Mas logo na primeira vez também percebi um ressentimento gigantesco na voz daquela mulher que no dia da contratação me disse: olha, desculpe, o teu nome é Margarete. Margarete, não fique assustada não, mas esse homem aí, esse homem está pagando por tudo de ruim que fez na vida. Oh, minha senhora, desculpe, eu não entendi, mas seu Olímpio é o teu marido? Sim, é o meu marido. Aliás, eu cuido porque é meu marido e não tem outro jeito. De qualquer forma, é pai dos meus filhos e só eu sei o quanto chorei pelas noites fora de casa e pelo montão de amantes que ele colecionou ao longo da vida. A senhora não pode pensar assim. A senhora precisa ter tranquilidade, seu marido está muito doente. Merece, hein? Que isso, senhora? Não merece. Você não sabe o que eu passei na mão desse traste aí, ó, por 50 anos. Eu não tenho dúvidas de que, quando morrer, um monte de viúvas aparecerão na minha porta atrás de herança. Você me desculpe te dizer isso, Margarete, mas de vez em quando eu sinto uma raiva tão grande. Eu tenho vontade de abandonar do jeito que ele está aí, ó, numa casa de repouso. Ele me humilhou para Deus e o mundo. É mesmo? Como assim? Bom, além das amantes, você acredita que ele chegou a levar outras mulheres em festa de família e todos riam da minha cara. Por isso que lhe disse que ele está colhendo o que plantou, bem que merecia uns tapas nessa condição. Misericórdia, Dona Inês, eu entendo sua raiva e revolta, mas não deixa de ser um ser humano, seu marido. Cumpra seu papel até o fim. Ou seja, até que a morte o separe, daí em diante a senhora pode seguir a vida tranquila. Jeremias, foi assim que eu fui contratada. Eu entraria por volta de 10 horas da manhã e sairia 10 horas da noite. Combinamos o salário, eu, enfermeira formada, sim, trataria esse paciente como qualquer outro paciente. Mas como eu fiquei mexida com aquele homem. Como eu fiquei mexida com a condição quase inerte do seu Olímpio. Via em seus olhos bondade. Por mais que a esposa, Dona Inês, tenha dito que ele foi um traste no decorrer da vida, eu acho que ninguém merece um fim como aquele. Foi assim que eu comecei a trabalhar. Ele não dizia nada, ele não falava nada. Quer dizer, de vez em quando aparecia um bom dia. De vez em quando um boa tarde, um boa noite. Mas nada mais do que isso, apenas isso. E eu ali, tocando a vida,
10 horas da noite, embora para minha casa. Achava estranho não ter uma segunda enfermeira para mais um turno, porque geralmente no período da noite, noturno, madrugada, é quando os doentes dão mais trabalho. Mas ela, a esposa, Inês, me dizia que não. Dali em diante ela poderia cuidar. Só no dia seguinte precisaria de mim. E havia uma outra pessoa, nos finais de semana, que cuidava dele. Tudo certo, tudo acertado, começo a trabalhar. E os 3 primeiros meses foram exatamente para isso, para afinar as coisas, aumentar a nossa amizade e relação. Relação entre paciente e cuidadora. Embora ele não dissesse nada, o seu olhar me dizia muito. Embora suas mãos já não se mexessem, embora ele fizesse suas necessidades na fralda, era eu quem trocava. Eu acho que ele foi ganhando confiança em mim. E nessa de ganhar confiança em mim, um dia ele dispara uma frase. Uma frase. Ele dizia coisas do tipo: durante 3 meses trabalhando ali, o seu Olímpio dizia coisas do tipo: bom dia, mas com muito sacrifício, muito de vez em quando. Um obrigado. Mas naquele dia ele se esforçou, e naquele minuto de lucidez ele disse: ela judia de mim. Como? Ele não disse mais. Volta o olhar. Olhar como que procurando alguém ou algo. O olhar como que traçando e reconhecendo o lugar onde está. Mas eu ouvi bem. Ela judia de mim. O ela judia de mim não saía da minha cabeça. Ela judia de mim. Será que essa dona Inês, então, maltrata o coitado do marido? Quer dizer, para ela não é um coitado, para ela o seu Olímpio estava colhendo aquilo que plantou. Quando, o que você entende, Jeremias Neto e ouvintes, quando alguém vira e diz assim para você: ela judia de mim? Imaginei que ela desse até uns tapas nesse homem. Durante a noite, pela madrugada, coisa de quem tem muita revolta e dor e muita mágoa. Ranço mesmo. Eu tive vontade de perguntar para ela, mas alguma coisa me dizia que não. Foi então que eu tive a ideia. Como eu saía às 10 da noite, e ela fazia questão de que eu não me atrasasse nem 20 minutos, logo concluí que os maus tratos se davam depois da minha saída, evidente. Eu não permitiria que ela maltratasse o doente na minha frente, pelo menos na minha frente. Na minha frente não, ela poderia até me mandar embora, mas não maltratá-lo na minha frente. Então um dia eu peguei o meu celular. Você sabe que hoje em dia todo celular tem filmadora, filma, e filma por um bom tempo. Escondi o meu celular por detrás de um abajur ali, bem escondidinho, com uma almofada, apontado direto para a cama, que sempre tinha uma luz acesa, de um outro abajur, de uma outra luz. Falei, eu vou deixar meu celular aqui, como se eu tivesse esquecido, filmando. Se ela tem que fazer alguma coisa, ela vai fazer alguma coisa assim que eu for embora. Foi assim que eu fiz. Sem dizer nada para ninguém, sem perguntar a opinião de ninguém e sem sequer mencionar isso na minha casa. Foi dito e feito. No dia seguinte eu cheguei para trabalhar, o celular ele estava com a bateria descarregada, lógico, havia ficado ligado a noite toda. Descarregou a bateria, mas filmou o que eu nunca imaginei que pudesse ver. Jeremias, eu corri 10 minutos de gravação. O celular ficou gravando, eu carreguei o celular, é lógico que eu fui
assistir na minha casa. Naquele dia trabalhei um pouco nervosa. Ela até percebeu. Eu disse que precisava ir embora um pouco mais cedo, pelo menos 1 hora. Ela concordou. Fui para casa, coloquei o celular para carregar e fui assistir às escondidas. Depois de 10 minutos de gravação, eis que vem a surpresa. Dona Inês aparece com um homem bem mais jovem do que ela, aos beijos, bem na frente do seu Olímpio. O meu celular filmou ela rindo, beijando, se esfregando, para não dizer coisa pior aí no teu programa. Ela rindo e dizendo: aê, safadão, ô safado, cadê o safado agora, ó? O que eu aguentei de você a vida inteira, agora você aguenta um pouquinho, viu? Ô, seu doente, fica aí que eu vou pro outro quarto ali, eu vou transar com o meu amante. Olha bem pra você guardar bem, ó como ele é lindo, ó. Ó como ele tá novinho em folha, ó. E você tá a caminho da morte, que é o que você merece, por tudo que você me fez passar. Você tá chegando a tua hora, Olímpio. Ó, isso aqui é homem, ó o peitoral dele. E beijava, e se esfregava, e beijava. E ficou por uns 15, 20 minutos torturando o seu Olímpio. Jeremias, eu tenho a gravação. Eu continuo trabalhando na casa. Foi difícil chegar no dia seguinte e não xingá-la. Porque por mais que esse homem tenha aprontado com ela, o que ela está fazendo com o marido não tem escrúpulo nenhum. O requinte de crueldade está em pegar o amante que se deita com ela no outro quarto e se esfrega toda na frente dele. Sei lá se ele entende, não entende, mas para ele ter dito a mim, ela judia de mim. Engraçado que ela não dá tapa, ela não é esse maltrato não, mas essa provocação dolorosa. O que eu faço? Sei que a minha história vai despertar a ira de muita gente e tem tirado o meu sono. Eu sou Margarete, tua ouvinte, e pergunto: o que eu faço com essa gravação? Tive vontade de abandonar o emprego, pensando 2 vezes, achei melhor não. O dinheiro me faria muita falta. Estou perdida. Tenho muita pena desse homem tão doente, de quem eu cuido diariamente. E querendo ou não, também te ouve todos os dias. Obrigada. Qual é a tua opinião? 98484 9988 98484 9988. Você no lugar da Margarete, que me escreveu. Que atitude você tomaria? O que você faria com essa gravação? E o que essa mulher vem fazendo com o marido, já bastante debilitado em cima de uma cama? 98484 9988.